Durante o retorno de Jedi, o Luke Skywalker faz uma pergunta pra Leia. Ele pergunta pra ela se ela se lembra de sua mãe. E a Leia, por incrível que pareça, ela fala que se lembra sim. Ela diz que tem algumas imagens, alguns sentimentos sobre a sua mãe e que sabia também que ela era muito bonita. Do que você lembra? Só algumas imagens, sensações. Eu só sei que era bonita, gentil, mas triste. Então, vendo isso aqui, qual que é a lógica por trás disso? Tirando o óbvio, né, a gente sabe que a trilogia original foi muito através do impulso, o George Lucas não sabia realmente como tudo ia se conectar no final, nas prequels, e aí como resultado a gente tem hoje algumas inconsistências entre a trilogia original e as prequels. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, a gente tá aqui pra entender como é que funciona dentro do universo, dentro do lore. Isso é exatamente o que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, desse livro aqui, A Princesa e o Cafajeste. É nesse livro aqui canônico que a gente tem finalmente uma explicação sobre o que aconteceu. Por que a Leia tem essas lembranças da Padmé, sendo que, como a gente sabe na Vingança do Sith, a Padmé ela não tem muito contato com seus filhos. Ela dá o nome pra eles e o Obi-Wan segura os filhos dela mais do que ela mesma. E rapidamente ela morre, sem ter nenhum contato assim, longo prazo com seus filhos. Essa história no livro começa lá mesmo em Endor, logo depois que a Estrela da Morte foi destruída e o Vader morreu. E a Leia tava lá, olhando os capacetes que os Ewoks tinham transformado em instrumentos musicais. E a Leia estava observando esses capacetes, pensando na história das pessoas por trás deles e tudo mais, até que ela viu um capacete preto. Ela imediatamente se sentiu péssima. Ela teve uma sensação extremamente ruim. Ela sabia que aquele capacete preto não era do Vader, mas ao mesmo tempo ele trazia lembranças terríveis. E então, de repente, ela sentiu uma mão no seu ombro. Era uma presença familiar. Era o Luke Skywalker. No mesmo instante, ela sentiu um cheiro horrível. Era um cheiro de fumaça, mas não era um cheiro de fumaça das fogueiras dos Ewoks de Endor. A Leia sabia. Era o cheiro da fumaça da pira funerária do Vader. Ela então se lembrou que no passado ela tinha dito ao Luke que ela não entendia, não conseguia entender o poder que o Luke tinha. Mas ela parecia estranhamente calma e confiante de que ela poderia realmente exercer a força assim como ele. A Leia podia não ter nenhuma experiência real com a força, mas não havia como negar o poder que o Luke tinha. E era um poder que ela sentia também. Era como o bater de asas de um inseto no limite da sua consciência, esperando que ela pegasse aquele poder. O Luke tentou dizer pra ela as últimas palavras do Vader lá na Estrela da Morte, mas ela não queria ouvir. Então Luke simplesmente disse pra ela que seu pai era bom. Vader era bom. Ainda existia bondade dentro dele, ele estava correto. Nesse momento a Leia se lembrou de uma outra coisa, quando ela falou com o Luke naquela noite. A Leia disse a ele que ela se lembrava da mãe que eles compartilhavam, a mãe biológica. Eram imagens vagas, sentimentos, sensações na verdade, nada mais. Mas ela tinha uma lembrança de amor, de proximidade, de coisas que ela não conseguia descrever. Era impossível expressar seus sentimentos em palavras, não havia como negar a verdade. Parecia uma conexão, um vínculo feito de luz. No entanto, o Luke, que era um cavaleiro Jedi, muito forte com a força, ele não se lembrava da mulher que deu à luz aos dois. Mas será, pensou Leia, será que ele tinha lembranças do pai deles? Foi por isso que ele foi tão capaz de perdoar o monstro que era o Darth Vader, enquanto ela não? Eles foram separados no nascimento, não apenas um do outro, mas também de seus pais biológicos. Talvez a Leia tivesse uma ligação com a sua mãe e o Luke tivesse uma ligação com o seu pai. Então é isso aí, gente, isso explica demais. A Leia puxou a mãe dela e o Luke puxou o pai dele. A Leia tem uma conexão maior com a sua mãe, então ela se lembra um pouquinho de Padmé, ela se lembra do amor, ela se lembra até mesmo que a mãe dela era um pouquinho triste. A gente sabe que ela era preocupada demais, né, com o relacionamento que ela tinha com o Anakin. Enquanto isso, o Luke Skywalker, ele é exatamente como o Anakin Skywalker. E é exatamente isso que o Yoda, inclusive, usa como desculpa pra não treinar o Luke Skywalker quando ele fala com o Obi-Wan Kenobi. Ele fala que o Luke, ele é muito parecido com o Anakin. Ele é impulsivo, meio raivoso, ele não tem paciência, ele não é calmo. Exatamente como o Anakin Skywalker era. Mas deixa aí nos comentários, isso faz sentido pra você ou você acha que é só uma desculpinha barata? E se você gostou do vídeo, tenha memórias, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.